Bom dia, queridos alunos do 8º ano do Colégio Ângulo Divinópolis, né? Mais uma vez estamos juntos e hoje nós vamos trabalhar com uma linguagem bem diferente da que nós estamos acostumados. Normalmente, para o aluno do 8º ano do ensino fundamental, a tendência é que nós trabalhemos textos, né, produções textuais mais voltadas para a literatura, para a arte, crônica, conto. Então, a gente trabalha mais os textos de viés literário. Mas nós temos na escola, né, as aulas de iniciação científica, as aulas de laboratório, a professora Andresa, né, que chefia lá o nosso laboratório, e nós achamos por bem, para casar coerentemente com o trabalho que é feito de iniciação científica, de estudo e de métodos, trabalhar um pouco esse tipo textual que é o artigo de divulgação científica, né? Que é um texto bem específico, bem pontual, com características próprias. E primeira coisa que é importante, esquece literatura. Artigo de divulgação científica, o próprio nome já é muito claro para nós, concorda, meninos? Então, o próprio nome já diz para nós que é um texto, né, em que nós vamos publicar, porque é artigo de divulgação, e algo que seja relevante, de relevância indiscutível, que seja importante para a ciência ou para o desenvolvimento da ciência, e com um viés muito interessante. Sempre que a gente fala de artigo de divulgação científica, nós lembramos que o foco principal desse texto, desse tipo de texto, é a popularização do conhecimento científico. Olha que bacana, alguém está estudando, está revisando literatura científica, linguagem científica, e quer tornar isso popular. Então, assim, ele não é um texto com estrutura muito rígida, muito fixa, mas algumas coisas a gente tem que levar em consideração. Primeiro, a linguagem. Ela tem que ser uma linguagem o quê? Clara, objetiva, concorda? E eu tenho que ter pelo menos um passo a passo ali, que é comum dos textos de natureza argumentativa, dissertativa, que é introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, nós temos algumas características que são muito importantes para vocês levarem em consideração. Primeiro, ele não é um texto narrativo, ele não está contando uma história, certo? Então, ele é um texto expositivo argumentativo. Ele vai apresentar informações e vai discutir essas informações. Portanto, é um texto mais elaborado. Por que ele é mais elaborado? Porque ele não é simplesmente um achismo. Eu acho que eu vou escrever sobre obesidade infantil. Eu acho que eu vou escrever sobre alimentação saudável. Não, não é isso. Ele é fruto, ele é resultado de pesquisa, né? De revisões de pesquisa. Então, normalmente, quando a pessoa chega a escrever um artigo de divulgação científica, ele já leu vários textos, pesquisou várias outras pessoas que falam daquele mesmo assunto. Tanto é que a gente fala muito da argumentação e da contra-argumentação, né? E ele busca um aprofundamento teórico. E como eu já havia dito antes, vocês vão concordar comigo, ele tem como foco popularizar a ciência, ou seja, tornar a pesquisa científica, a informação científica mais próximo das pessoas, né? Nós, pessoas réis mortais aqui do dia a dia. A gente vê mesmo que nós temos na cidade, a Universidade Federal, que é um grande centro de pesquisa, né? E essas informações são de valor indiscutível, né? Vamos entender o que é esse valor indiscutível, né? Valor indiscutível significa que elas são realmente muito importantes, que elas são realmente relevantes, correto? Nós temos aí algumas características que devem ser levadas em conta, né, quando nós estamos falando de artigo de divulgação científica. Primeiro, ele é um veículo acadêmico, né? Ele é muito comum nas dissertações de mestrado, nas teses de doutorado, né, em TCCs, né, e aí também pode surgir nos artigos científicos, resenha, e reforçando, a linguagem é uma linguagem clara, objetiva, impessoal. Então se ela é uma linguagem impessoal, eu não posso ficar colocando os meus achismos, eu não posso ficar colocando gírias. Não cabe aí num texto de divulgação científica a utilização de figura de linguagem. Por que não? Mas eu estudei lá na aula de literatura
né? A metáfora, a metonímia, a catacrese. Tá, ótimo. Só que você não vai aplicar isso dentro desse texto. Por quê? São linguagens conotativas, sentidos figurados, correto? Também é preciso que você elimine a redundância. Por quê? Eu não vou ficar ali num círculo logo falando a mesma coisa. Ele é um texto que deve progredir, que deve trazer informações. E, mais importante, evitar a ambiguidade. Não dá para ter duplo sentido, jogo de sentidos, num texto como esse. E, claramente, obviamente, vão surgir, né, na construção desse texto de divulgação científica, vão surgir termos técnicos, né? Até porque ele vai fazer uma visita a linguagens, a produções anteriores, também técnicas, também científicas. Atenção ao tempo verbal. Normalmente vai predominar o tempo presente. E vale lembrar que ele vai ser escrito, por via regra, por especialistas em determinado assunto. E sempre esse texto de divulgação científica que visa o desenvolvimento da sociedade. Então, quando alguém para e pensa, olha, eu vou estudar hoje sobre a obesidade infantil, vou verificar os resultados, assim, todos os gráficos, todos os resultados que nós temos até agora, para verificar se tem mais alguma coisa a ser acrescentada. O que ele está pensando? Olha, eu preciso discutir um assunto que vai ser importante para a sociedade. E aí essa pesquisa, ela é sempre baseada em quê? Em estudos, em experimentos. E onde que eu vou encontrar o artigo científico? Que suporte que ele é publicado? Geralmente em revistas, em jornais, em plataformas de divulgação científica. Então ele é um meio acadêmico, vamos dizer assim. E hoje em dia, né, como eu disse para vocês, né, na escola nós temos aula de iniciação científica, os meninos já passam, vocês, né, todos já passam pelo laboratório. Então, também tem esse objetivo de preparar o aluno para pesquisa científica. Então, quando nós estudamos o texto de divulgação científica aqui na escola, o objetivo é esse, que você já se prepare para a pesquisa científica, embora esteja no ensino fundamental, mas já tenha uma postura de quem sabe que, para divulgar um texto sério de natureza científica, eu preciso testar, relacionar dados, pesquisar, conferir, e chegar depois a uma conclusão. A estrutura textual do texto de divulgação científica, ele é o texto padrão básico dissertativo. Tem uma introdução, eu vou apresentar o meu assunto, vou dizer o que eu quero fazer, quais os métodos que eu vou usar, né? Quais são as testagens que eu vou fazer. O desenvolvimento vai ser, obviamente, a descrição, né? Ou a releitura bibliográfica, revisão bibliográfica e a conclusão, né? Quais são as minhas expectativas? A partir de tudo que eu pesquisei, estudei, para que isso serve? Onde que eu vou aplicar isso? Né? Para que isso serve? Onde que eu vou aplicar? E quais são os efeitos que isso vai ter para a sociedade? Então, embora ele não possui... por que ele não possui uma estrutura muito rígida? Porque vai depender muito de quem é o emissor, ou seja, quem é esse escritor, para quem que ele está escrevendo e onde ele vai divulgar isso que ele está escrevendo. Por isso que a gente fala que às vezes ele pode variar um pouquinho. Mas, como o nosso foco aqui é falar do artigo de divulgação científica, ele costuma apresentar algumas coisas que são importantes, alguns elementos que são muito importantes. Então, o primeiro deles, né? Eu tenho o título, tenho o autor, o resumo, né? Por que, mas para que se eu vou escrever o texto, para que eu vou fazer um resumo antes de apresentar o texto? Por uma questão muito simples. São vários, milhares de artigos que são produzidos todos os dias, todas as semanas, todos os meses. Então, quando você faz o resumo, você dá a oportunidade para o leitor de saber, peraí, esse assunto me interessa ou ele não me interessa? Vou ler ou não vou ler esse texto? Né? Então, isso aí é um facilitador para o leitor, não é para o escritor, é para o leitor, é aquele que vai receber o texto. Também não pode faltar, né, via regra, num artigo de divulgação científica, os objetivos gerais e os objetivos específicos, ou seja, eu estou escrevendo esse artigo para quê? Outro elemento muito importante
né, no artigo de divulgação científica, a metodologia, ou seja, qual o método que eu vou usar? Eu vou usar só experimentos? Né, observação de uma semana, como o trabalho que vocês estão fazendo com a professora Andresa, vão pegar 3 dias e ficar experimentando, observando, para depois produzir? Não, eu vou fazer uma revisão bibliográfica, vou ler tudo que eu conseguir sobre o assunto, né? Ah, não, eu quero fazer, o meu método vai ser comparar o resultado X com o resultado Y para eu chegar num outro aspecto, numa nova tese, vamos dizer assim. Né? Também, quais são os meus resultados? Então, eu já fiz o resumo, falei para que eu estou escrevendo, qual método que eu vou fazer para chegar ao meu resultado, depois vou dizer do meu resultado, e obviamente um artigo de divulgação científica não tem como ele ser encerrado sem as referências. As referências bibliográficas é importante que ele é um trabalho de pesquisa. Né? Então, eu não vou tirar ali da cartola como um mágico as informações. Então, é um trabalho sério, é um trabalho de pesquisa. Então, obviamente, nós temos aí a referência bibliográfica também. Correto? Desculpa. Também, né, só um pouquinho aqui, falando um pouquinho das regras básicas, nós falamos agora há pouco do artigo de divulgação científica, que é o nosso foco de trabalho, mas só para a gente passar rapidamente, né, passando aí, nas monografias, dissertações e teses, também tem algumas regras básicas, elas são um pouco mais, né, um pouco não, mais profundas, né, não é um pouco mais, elas são mais profundas que o artigo de divulgação científica, ela tem mais elementos, né? Então, a monografia, a dissertação, a tese, ela vai ter capa, aí nessa capa tem o título, o escritor ou grupo de escritores, qual é a instituição a que eles pertencem, um sumário que vai ter o título de cada capítulo e suas respectivas páginas, para as pessoas localizarem facilmente. Normalmente tem dedicatória, agradecimento. Ah, vou dedicar a quem me ajudou, ou agradeço a quem me incentivou a pesquisa. Então, geralmente, tem um resumo, normalmente em inglês, né, que vai trazer para a gente ali a ideia central da pesquisa. Também, ele sempre, logo depois do resumo, vem as palavras-chave. Né? O que são essas palavras-chave? São os termos essenciais, as palavras que não podem faltar para o entendimento dessa tese, ou dessa monografia, ou dessa dissertação. A epígrafe, que a gente está vendo, a gente não citou epígrafe lá no artigo científico, a gente não citou capa no artigo científico, a gente não citou sumário, nem dedicatório, a gente já foi direto a gente falou título, escritor, resumo. Então, tá vendo que esses elementos aí, do que tem aí no artigo científico, nós só falamos de título e de resumo. E aí a epígrafe, o que é epígrafe? É uma frase ou um parágrafo que, segundo aquele que escreveu o artigo, resume a ideia dele. Então, ele pega lá um determinado escritor, um determinado autor, e pega uma frase que ele acha que está relacionada ao assunto que ele está trabalhando na monografia ou na dissertação, e que resume de maneira objetiva as ideias dele. E aí é interessante a gente lembrar o seguinte, que lá no desenvolvimento, o desenvolvimento, né, nas monografias, teses, artigos também, divulgação científica, eles podem chamar de antítese. Uai, Cris, mas peraí, eu estudei antítese lá com o Wilke, com a Oara, nas figuras de linguagem. Tem, realmente tem. Antítese, figura de linguagem, ideias opostas, né? O feio, bonito, o alto, o baixo, o gordo, o magro. Beleza. A antítese aqui vai ser entendido como antitese, ideia contrária. Então, quando eu pego a argumentação e a contra-argumentação. Por quê? Quando esse tipo de texto científico, ele é um trabalho árduo, de pesquisa, de muito estudo. Então, ele vai apresentar uma argumentação, mas ele também outras pessoas pensam diferente. Tem teses diferentes, tem ideias diferentes. Então, ele vai trabalhar com a tese e com a antitese, ou seja, com a argumentação e a contra-argumentação. E para isso, ele pode usar comparações, citações, dados estatísticos. Então, são vários recursos, né, que está aí dentro dos métodos que nós falamos. Nós não temos lá no artigo de divulgação científica um método, ou seja, qual a metodologia que eu utilizei. E a conclusão? O que vem a ser essa conclusão? A gente fala que ela é uma reestruturação da tese.
né? Ela é uma retomada da tese e ela é um arremate de tudo que foi exposto até então. E em alguns casos, né, olha que interessante, em alguns casos, ela pode criar até uma nova ideia, apresentar uma nova ideia sobre o tema discutido. Por isso que nesse caso, né, nós falamos que o desenvolvimento pode ser chamado de antítese, na conclusão ela também pode ser chamada de nova tese. Né? Não esquecermos que nós precisamos de ter também, logo depois da conclusão, a bibliografia, as referências bibliográficas, correto? Aí nós deixamos aí para vocês um link, né, que vai ser disponibilizado na turma, que tem um artigo, nesse link vocês vão encontrar o artigo de divulgação científica bem completo, bem bacana, mas nós temos aqui um simples modelo, só para vocês entenderem, tá vendo aí? Nós pegamos, né, da doutora Elza, né, doutora Elza, doutora Vivi, doutora Flávia, que fizeram uma pesquisa muito bacana, muito séria, sobre a obesidade infantil. E aí, nessa pesquisa que elas fizeram, olha que interessante que a gente tem. Aquilo que nós dissemos para vocês, olha, o título, tá aí claro, né, obesidade infantil, como podemos ser eficazes. Aí depois nós temos o nome dos autores, o resumo. Aí nesse resumo a gente vai ter os objetivos, as fontes de dados, a síntese dos dados, as conclusões, perceberam? E aí ela vem, vocês vão perceber aí, que elas vão fazer um trabalho sério de pesquisa, né, com gráficos, tá vendo? Com informações, também, que é uma leitura, né, uma visita bibliográfica bem feita, tá vendo? Com dados, com figuras, com definições, ele define o que é a obesidade, como que se avalia a obesidade, quais que são as complicações. Tá vendo que é bem sério? Ó, traz de novo tabelas com informações. E, tá vendo? Mais tabelas, mais informações. Aí ela relaciona a obesidade com a atividade física, com a prevenção da obesidade infantil. Traz de novo um fluxograma aí para você perceber, tá vendo? Apresenta os principais alvos para a prevenção da obesidade infantil. E depois ela vai amarrar isso tudo, né? Tá, nós pesquisamos sobre obesidade infantil, nós vimos quais são os problemas, como eles são enfrentados e o que nós podemos fazer. A conclusão, ou seja, o que se espera disso? Então, a partir do momento que eu sei o que é obesidade infantil, sei o que causa obesidade infantil, sei os resultados, os gráficos e os malefícios disso, o que a sociedade, a partir desse trabalho que as pesquisadoras fizeram, o que pode ser feito para a sociedade? Então quer dizer, então nós precisamos divulgar nas escolas, na imprensa, hábitos saudáveis, nós precisamos mudar a nossa forma de fazer a propaganda, ou seja, é necessário fazer o quê? Vendo como que a conclusão traz para a gente uma expectativa? Ou seja, a partir da minha pesquisa, do meu método, eu obtive resultados e esses resultados vão servir para quê? Né? Aqui a gente colocou as referências bibliográficas, só duas para exemplificar, mas lá naquele link vocês têm todas as referências bibliográficas que são muito bem feitas, né? Uma pesquisa, aí vocês vão ter a pesquisa na íntegra, peço que leiam, que vale a pena, ficou muito interessante o trabalho das doutoras. E, para encerrar nosso trabalho de hoje, nós temos duas atividades, né? E aí é interessante porque vocês estão trabalhando, né, estudando com a professora Andresa, né, fazendo experimentos, embora cada um na sua casa, mas vocês estão estudando e fazendo experimentos com o sistema digestório. Então, nós temos duas propostas de atividade para vocês, né, para essa semana. A atividade número 1, vocês vão elaborar um artigo de divulgação científica com base lá nos experimentos realizados e propostos na aula de ciência. Então, ela propôs para vocês, né, durante 3 dias vocês façam uma observação e vocês vão observar, o método é a observação, vão observar os resultados e depois na conclusão, ou seja, qual a expectativa? Faço isso, isso serve para quê? E a segunda atividade, já que durante as aulas de ciência vocês estão estudando sobre no capítulo 3 sobre o sistema digestório, então agora é a vez de vocês. Né? Então agora vocês é que vão fazer uma pesquisa bem cuidadosa, bem minuciosa, como as doutoras fizeram, né? Sobre 3 assuntos distintos. Vocês podem escolher qual desses 3 assuntos aí vocês acham mais relevante. Pode ser sobre distúrbios alimentares, pode ser sobre alimentação saudável, ou ainda um assunto muito interessante que eu acho, que é o estômago, nosso segundo cérebro. Então, fica a critério de vocês, dentre esses 3 temas, qual deles vocês vão achar mais interessante pesquisar.
né? Muito obrigada a todos pela atenção. Grande beijo, até semana que vem.